Livro: Salomão, o homem mais rico que já existiu. Autor: Stephen K. Scott. Prefácio. Por Dr. Gary Smalley. Em 1974, eu estava passando a noite na pequena casa de Stephen K. Scott em Phoenix, Arizona, quando ele me contou sobre as dificuldades que enfrentava na carreira. Stephen estava um pouco desanimado na época. Acabará de perder o 6º emprego desde que se formara na faculdade, 4 anos antes. Parecia que, por mais que se esforçasse, não conseguia manter um emprego. Já havia tentado começar seu próprio negócio 2 vezes, mas ambas as tentativas falharam. Ele queria saber se eu tinha alguma sugestão a dar. Pedi que me deixasse pensar até o dia seguinte. Ao orar, tive uma ideia. Durante o café da manhã, perguntei a Stephen: o que você acha de se tornar mais inteligente do que todos os seus chefes? Ele respondeu com sarcasmo: conta outra. Acredite em mim, eu disse. Garanto que, se você fizer uma coisinha só, dentro de 2 anos será mais bem-sucedido do que todos os chefes que você já teve. Ele pensou que eu estava louco. Então perguntou o que teria de fazer. Eu falei o seguinte: existem 31 dias no mês e 31 capítulos no livro dos Provérbios da Bíblia. Todos os dias de manhã, leia o capítulo dos Provérbios que corresponde àquele dia. Leia 2 capítulos no último dia dos meses que tem 30 dias. Faça isso diariamente, mês após mês, e garanto que em 2 anos você será mais inteligente do que todos os seus chefes. Faça o mesmo durante 5 anos e aposto que vai ficar milionário. Sugeri que ele lesse os provérbios com papel e caneta à mão para fazer anotações sobre o conhecimento e a sabedoria adquiridos. Acreditava que o saber que Stephen iria extrair dos provérbios mudaria sua vida. O que não sabia é que ele usaria a mesma sabedoria para mudar a minha. Stephen aceitou meu desafio e começou a ler um capítulo dos provérbios por dia. Dentro de 2 anos, tinha seguido o conselho de Salomão de arranjar um sócio e, juntos, montaram uma empresa de marketing. Em questão de meses, a empresa estava faturando milhões de dólares por semana. Stephen se tornou multimilionário em relativamente pouco tempo, mas este não é o fim da história. 2 anos depois de ele e o sócio começarem o negócio, Stephen me ligou perguntando se eu queria escrever 2 livros sobre casamentos. Eu nunca tinha escrito um livro na vida e havia 10 anos esperava a oportunidade de escrever um exatamente sobre esse assunto, casamentos. E lá estava Stephen me pedindo para escrever 2, um para os homens e outro para as mulheres. Juntos, escrevemos Que Bom Se Ele Soubesse. E Ela Precisa Saber, que se tornaram best-sellers e foram publicados em vários países. Stephen não só ajudou a realizar meus sonhos, ele é também, há mais de 30 anos, um dos meus melhores amigos. A sabedoria que adquiriu do livro dos Provérbios mudou a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas. É empolgante para mim pensar nas pessoas que estão prestes a conhecer a incomparável sabedoria e os incrivelmente práticos conselhos e advertências de Salomão. Capítulo 1. Como o homem mais rico que já existiu pode lhe trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro? Imagine sair de um salário abaixo da média para uma renda pessoal de mais de $600 mil por mês. Imagine perder 9 empregos durante os 6 anos que se seguiram à faculdade, então, no 10º ano, erguer 12 negócios do zero, alcançando vendas de bilhões de dólares. Imagine fazer tudo isso seguindo passos específicos ensinados por Salomão no livro dos Provérbios do Antigo Testamento. Por outro lado, imagine o que aconteceu quando agi contra os conselhos de Salomão. Em 3 ocasiões, desrespeitei 3 das advertências dele e perdi milhões de dólares em maus investimentos. Se tivesse seguido seus ensinamentos, não teria perdido um centavo. Ignorei o conselho sobre relacionamentos e vi um sólido casamento ser destruído. Felizmente, depois, seguindo o mesmo conselho, recuperei meu casamento e hoje sou mais feliz do que nunca com minha esposa. Poderíamos chamar isso de coincidência, se o fato de ter seguido os conselhos de Salomão tivesse funcionado apenas algumas vezes no decorrer da minha vida. Poderíamos chamar de sorte,
se o fato de eu ter ignorado seus conselhos e advertências tivesse resultado em apenas alguns pequenos contratempos. Porém, como ao seguir os seus ensinamentos obtive um sucesso pessoal, profissional e financeiro tão significativo para mim e para inúmeras outras pessoas, e como deixar de ouvir suas advertências causou desoladoras catástrofes pessoais e financeiras. Mesmo o cético mais empedernido deve admitir o que sábios, reis e rainhas de todo o mundo reconheceram: Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão revela leis de conduta que regem de forma invisível todos os aspectos da vida. Todas as vezes que você entra em um avião, as leis físicas da gravidade e da aerodinâmica regem sua viagem. Se o piloto e o avião agirem de acordo com essas leis, você chegará em segurança ao seu destino. Se, por qualquer motivo, eles não agirem de acordo com essas leis, você voltará ao chão, de um jeito ou de outro. Não importa a sua opinião sobre essas leis, se você as ama ou odeia, se decide ignorá-las ou não, elas vão continuar existindo e irão reger seu voo. Felizmente, pilotos, engenheiros aeronáuticos e projetistas de aviões as compreendem plenamente, portanto, podem usá-las de modo bastante proveitoso. São capazes de construir e pilotar aviões que nos transportam de forma rápida, segura e confortável aos nossos destinos. Se desconhecessem essas leis, nenhum avião conseguiria voar. Assim como existem leis físicas que regem o universo, existem leis de conduta tão certas e verdadeiras quanto elas. Quer você as ame ou odeie, elas vão continuar existindo e irão reger sua vida. Salomão não só revela essas leis no livro bíblico dos Provérbios, como também nos mostra como usá-las para o nosso benefício. As leis de conduta são tão antigas quanto a própria vida humana. Desconhecê-las só serve para restringir sua capacidade de alcançar felicidade, satisfação, propósito e sucesso verdadeiros. Muitas pessoas agem de acordo com algumas dessas leis por acaso, sem conhecê-las ou compreendê-las, e atingem certo nível de sucesso ou felicidade ao fazê-lo. Porém, o mais comum é que a ignorância dessas leis cria obstáculos para o sucesso e a satisfação permanentes. Por outro lado, os que aprendem a usar essas leis em sua jornada de vida alcançarão um nível de propósito, sucesso e felicidade que para outras pessoas só é possível em sonhos. A vida impelida pelo propósito se tornará a vida em que esse propósito se realiza. A oração de Salomão. Salomão nasceu por volta do ano 974 a.C. e foi coroado rei de Israel pelo pai, Davi, pouco antes da morte deste. Salomão tinha apenas 12 anos de idade. Sentia muito medo de governar Israel, receando que não tivesse a sabedoria necessária. De acordo com o Antigo Testamento, Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para poder julgar com probidade o grande povo de Israel. 1 Reis 3:9, 2 Crônicas 1:10. Então Deus disse que, por ele não ter pedido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, sabedoria, conhecimento, riquezas e honra do que a qualquer rei do passado ou do futuro. A promessa foi cumprida. A sabedoria, o sucesso e a riqueza de Salomão aumentaram de forma inimaginável. Além das reservas de ouro que valeriam centenas de bilhões de dólares no mercado atual, ele possuía 4.000 estábulos para seus cavalos e carruagens, e sua folha de pagamento incluía 12.000 cavaleiros. Governantes de nações do mundo inteiro buscaram seus conselhos e pagaram caro por eles. No entanto, no meio da vida, ele começou a violar as regras de conduta, os princípios e estratégias que articulara com tanta sabedoria e, ao fazê-lo, seu sucesso e felicidade desapareceram. Para nossa sorte, ele registrou muitas de suas leis de conduta no livro dos Provérbios. Quebrando o Código de Salomão. Embora cada provérbio ofereça um ensinamento óbvio, muitas vezes o verdadeiro tesouro está enterrado sob a superfície. Salomão roga no versículo 4 do 2º capítulo que busquemos a sabedoria e o conhecimento da mesma forma como buscaríamos prata ou um tesouro escondido. Para tanto, precisamos muitas vezes olhar para o pano de fundo dos provérbios, para seu contexto e até mesmo para as nuances das palavras em hebraico do texto original.
Em muitos casos, os tesouros podem ser encontrados no sentido inverso de um provérbio. Ao fazer isso, não apenas descobrimos as leis de conduta de Salomão, como encontramos também a prata e o tesouro escondido de que falamos, um tesouro que durará para além da nossa vida. Não sou a única pessoa que alcançou sonhos impossíveis seguindo as estratégias de Salomão. Adoro ler biografias de indivíduos que realizaram feitos extraordinários, tanto nos tempos modernos quanto no decorrer da história. Estudando suas vidas, descobri também que o sucesso dessas pessoas foi alcançado por meio de ações e atitudes que refletiam os ensinamentos de Salomão, mesmo que algumas nunca tenham lido seus escritos. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Henry Ford e Thomas Edison leram os provérbios na juventude. Ícones modernos como Bill Gates, Sam Walton, Helen Keller, Steven Spielberg e Oprah Winfrey alcançaram seus sonhos impossíveis fazendo as mesmíssimas coisas que Salomão aconselha a cada um de nós. Já vi desastres ocorrerem a homens, empresas e nações que agiram contrariamente às advertências de Salomão. Adolf Hitler foi capaz de enfeitiçar toda uma nação por ela ter ignorado os avisos de Salomão. Os Estados Unidos foram surpreendidos em Pearl Harbor. Todos esses eventos se deram pela violação dos conselhos de Salomão. O que a sabedoria de Salomão pode fazer por você? Então, o que os ensinamentos de Salomão podem fazer por sua carreira, seus relacionamentos e sua vida pessoal? Eis algumas recompensas que, segundo Salomão, você pode esperar se seguir os seus conselhos. Os benefícios das estratégias de Salomão: sabedoria, prudência, capacidade de julgamento, preservação e proteção, sucesso, mais saúde, vida mais longa, honra, abundância financeira, estima dos poderosos, elogios e promoções, independência financeira, confiança, força de caráter, coragem, conquistas extraordinárias, realização pessoal, ótimos relacionamentos, uma vida cheia de sentido, amor e admiração das outras pessoas, compreensão. Neste livro me concentrarei nas estratégias e nos conselhos extraídos do livro bíblico dos Provérbios que apliquei às áreas profissional, pessoal e financeira da minha própria vida. Após examinarmos os ensinamentos de Salomão em cada capítulo, oferecerei algumas técnicas simples que utilizei para implementar os conselhos no meu cotidiano. Ao final de cada capítulo, acrescentei uma seção chamada do conhecimento para a sabedoria, com exercícios específicos que possibilitarão a você aplicar o conselho de Salomão de forma prática e poderosa. Faça isso e começará a gozar de um nível de sucesso e realização pessoal com o qual jamais sonhou. Por mais bem-sucedido que você seja agora, o seu futuro se tornará muito melhor. Vamos começar a aventura. Capítulo 2. O segredo para vencer qualquer competição vês um homem diligente em seu trabalho? Ele será posto a serviço de reis. Provérbios 22-29. Sempre que assumimos uma tarefa ou perseguimos um objetivo, podemos chegar a resultados incríveis, ótimos, bons, razoáveis, ruins, terríveis ou catastróficos. Em mais de 50 anos, passei por todos esses tipos de resultados nos âmbitos pessoal, profissional e financeiro. Estudando as vidas de muitas das pessoas mais bem-sucedidas da história, descobri que elas também passaram por toda essa gama de resultados em uma ou mais áreas. Porém, nas áreas de suas maiores conquistas, sem exceção, alcançaram resultados incríveis. E todas conseguiram isso porque aprenderam e utilizaram uma habilidade simples, porém inacreditavelmente poderosa. Essa habilidade foi o segredo da conquista de seus sonhos impossíveis. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Clara Barton, John D. Rockefeller, Henry Ford, Sam Walton, Walt Disney, Bill Gates, Oprah Winfrey e Steven Spielberg são apenas alguns dos que a utilizaram. O fato é que, sempre que colocado em prática, essa habilidade gera resultados incríveis. E também podemos afirmar que sem ela esses mesmos resultados nunca são alcançados. Infelizmente,
menos de uma em cada 1000 pessoas a utiliza plenamente. A boa notícia é que essa habilidade é de fácil aprendizagem e pode ser colocada em prática por qualquer um, independentemente de sua origem, escolaridade ou QI. Estou falando sobre a habilidade da diligência. A maioria das pessoas pensa que sabe o que isso significa, mas não é verdade. Quando Salomão fala sobre diligência, está se referindo a uma característica tão rara quanto um diamante de 10 quilates. É rara porque a verdadeira diligência é contrária à natureza dos seres humanos. Todos possuímos características que fazem parte da condição humana e que produzem nossos impulsos naturais, inclinações, forças e fraquezas. A diligência, no entanto, não é uma delas. Na verdade, a característica comum a todos os seres humanos é o desejo de gratificação instantânea. Queremos o máximo possível o mais rápido possível. Todos temos uma inclinação natural a seguir o caminho que oferece menos resistência. Felizmente, apesar disso, podemos escolher um que ofereça maior resistência e nos tornarmos diligentes em relação a qualquer empreendimento, projeto ou objetivo. Se você desenvolver o tipo de diligência a qual Salomão se refere, será capaz de alcançar resultados incríveis em qualquer área importante da sua vida. O conceito de diligência de Salomão não é o que você pensa. Meu dicionário eletrônico descreve diligência como um esforço persistente que envolve trabalho pesado no intuito de realizar algo. Adoro a palavra persistente. Ela faz, sem dúvida nenhuma, parte da diligência. Por outro lado, trabalho pesado não é o termo mais apropriado para entender o que Salomão quer dizer. Prefiro usar a expressão trabalho inteligente. Se eu tentasse derrubar uma árvore com um martelo, teria de trabalhar pesado, mas certamente não seria diligente. Levaria horas ou até dias para fazer esse trabalho. Mas, se usar uma serra elétrica, sou capaz de cortar a mesma árvore em minutos. Não seria um serviço nem de longe tão pesado, mas eu estaria trabalhando de forma muito mais inteligente. Meu dicionário lista as seguintes palavras como sinônimos de diligência: meticulosidade, zelo, dedicação, devoção. Embora todas essas qualidades sejam aspectos importantes da diligência, elas não transmitem plenamente o que Salomão quis dizer. Para compreender perfeitamente o significado que Salomão deu à diligência, temos de acrescentar às suas palavras as seguintes qualidades que se encontram em Provérbios 20:11, até por seus atos um jovem se dá a conhecer, se sua ação é pura ou se é correta. As palavras-chave aqui são pureza e correção. Salomão usa a palavra pureza não apenas no sentido de um valor moral e ético, mas no de uma obra na sua forma mais pura. O significado está mais próximo da terminologia da mineração do que da ética. As minas de Salomão representavam uma enorme parcela das suas riquezas, e muitas vezes ele usava termos ligados à mineração nos seus escritos. E o que se faz quando se está minerando ouro? Depois de cavar muito a terra, encontra-se uma rocha grande que se expõe a uma imensa quantidade de calor. Isso derrete todas as impurezas. O que resta é ouro puro. Esta é a pureza da diligência. É o esforço de investir seus dias, horas e minutos em algo que recompensará com um produto puro o tempo e o esforço investidos. O outro lado da diligência é a correção, que podemos entender também como honestidade. Não basta trabalhar em algo com persistência e inteligência. É preciso fazê-lo de forma correta, honesta, com prontidão, competência e eficácia. Em outras palavras, sem atrasos e dentro do mais alto nível de qualidade, não importando o que for pedido ou esperado. Isso significa trazer criatividade, persistência e até mesmo recursos externos e ajuda de outras pessoas com o objetivo de alcançar um resultado extraordinário. Diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Agora, antes que você diga eu não sou assim, não sou o tipo de pessoa criativa ou persistente, quero lhe garantir uma coisa, você pode ser. Tudo o que precisa fazer é seguir a receita de Salomão para desenvolver a habilidade da diligência.
Ele sabia que qualquer pessoa é capaz de desenvolvê-la. Lembre-se de que ele disse até um jovem. Quando dominamos a arte da diligência, podemos usá-la em qualquer área importante de nossas vidas, em qualquer empreendimento ou objetivo, para alcançarmos resultados incríveis. Podemos usá-la para transformar casamentos fracassados em uniões felizes, boas carreiras em carreiras incríveis, e um negócio falido em um sucesso. Parece complicado? É porque a verdadeira diligência envolve muitas qualidades. Por isso ela é tão rara. Talvez seja mais fácil entendê-la através de um exemplo simples. Quando eu era calouro na faculdade, fui promovido a comandante de pelotão do Corpo de Treinamento dos Oficiais da Reserva. Os demais 39 comandantes estavam no último ou no penúltimo ano da faculdade. O maior evento era o torneio anual entre os 40 pelotões. Antes da competição, um dos oficiais achou que o seu iria ganhar facilmente. Acreditava que todos tinham sido diligentes o ano inteiro durante os treinos semanais às 7 da manhã. O que ele não sabia era que o meu pelotão chegava, por vontade própria, às 6 horas e praticava durante 2 horas, em vez de uma. Não sabia que, durante a hora em que ocupávamos sozinhos o campo de treinamento, eu ensinara ao meu grupo manobras complexas. Cada um dos meus 30 cadetes tinha trabalhado diligentemente para dominá-las. Quando chegou o momento da competição, tínhamos praticado o dobro de horas e aprendido séries muito mais complexas. Comparados aos demais grupos, tínhamos sido verdadeiramente diligentes. A recompensa foi um resultado incrível. Meu pelotão venceu a competição, marcando 287 pontos de um total de 300. O favorito ficou em segundo, marcando apenas 168 pontos. Ganhamos não porque éramos mais inteligentes ou porque nossa formação era melhor, mas porque fomos verdadeiramente diligentes. As recompensas de se tornar verdadeiramente diligente. É da natureza humana buscar o caminho que oferece menor esforço. Salomão compreendeu que precisamos ser motivados a escolher a diligência, em vez de seguir nossa inclinação natural e ir com a maré. E qual é a motivação? Ser verdadeiramente diligente, diz ele, traz recompensas inestimáveis, enquanto a falta de diligência pode gerar consequências desastrosas. Eis algumas das recompensas prometidas por Salomão. A garantia de que você estará em vantagem. Como você prefere começar um empreendimento, tendo uma vantagem sólida ou em constante desvantagem? Salomão nos garante que os verdadeiramente diligentes ganharão uma insuperável vantagem em relação aos que não são. Ele diz, os planos do diligente levam à vantagem certa, Provérbios 21:5. Quer estejamos competindo com empresas, indivíduos, circunstâncias ou simplesmente com o tempo, a diligência nos dará uma vantagem única que resultará em maior produtividade, realização, riqueza e satisfação. Você terá controle sobre a situação, em vez de ser controlado por ela. O que você prefere? Que seu chefe e outras pessoas controlem sua vida ou controlá-la você mesmo? Salomão diz, o diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. Provérbios 12:24. As pessoas verdadeiramente diligentes não controlam apenas o próprio destino, mas também favorecem as conquistas das pessoas à sua volta. Você experimentará uma satisfação genuína. A grande maioria das pessoas está constantemente faminta. Não tanto de comida, mas de coisas. Não importa o quanto temos, queremos sempre mais. Contentamento e satisfação genuínos parecem tão raros quanto ganhar na loteria. Em contraste, Salomão nos diz, a alma dos diligentes é saciada, Provérbios 13:4. Quando usa a palavra alma, Salomão se refere à parte mais íntima do ser humano, seu núcleo, a morada de sua personalidade e de suas emoções. Imagine o que é estar saciado a ponto de não desejar nada. Esse é o tipo de satisfação prometida ao diligente. Você ganhará o respeito e a admiração dos poderosos. Enquanto muitos lutam para serem reconhecidos, o diligente é procurado por pessoas em posição de autoridade e proeminência. É isso que Salomão quer dizer quando afirma que o homem diligente em seu trabalho será posto a serviço de reis.
Provérbios 22:29. As conquistas dos diligentes tornam-se estrelas tão brilhantes que chamam a atenção de todos ao redor. Suas necessidades serão satisfeitas. Aqueles que trabalham com diligência dentro da sua especialidade alcançarão o sucesso material necessário para satisfazer seus desejos. No livro dos Provérbios 28:19, Salomão escreve: O homem que lavra a terra sacia-se de pão, mas o que segue os levianos sacia-se de pobreza. Aqui ele também adverte que, se você abandonar os esforços na sua área para seguir os conselhos dos levianos, ou colocar-se sob sua influência, estará abandonando o caminho da sabedoria. Não se deixe enganar por pessoas que parecem bem-sucedidas à primeira vista e oferecem esquemas para enriquecer da noite para o dia, bons demais para serem verdadeiros. De fato não são. Quando encontrar esse tipo de pessoa, fuja depressa. Você terá cada vez mais sucesso. Salomão nos garante que aqueles que trabalham com diligência terão cada vez mais sucesso e riquezas, porém o dinheiro que vem fácil demais, sem verdadeiro esforço, quase sempre é perdido. Ele diz: fortuna apressada diminui, quem ajunta pouco a pouco enriquece. Provérbios 13:11. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que ganha na loteria perde tudo o que ganhou em relativamente pouco tempo. E até mesmo jogadores que têm a sorte de faturar alto acabam perdendo seus ganhos e se endividando. Os cassinos de Las Vegas oferecem suítes presidenciais de graça para os grandes jogadores não porque são generosos, mas porque sabem que, independentemente de quanto cada um ganhe, ele sempre vai acabar perdendo muito mais. Seus esforços serão lucrativos. Salomão garante que todo trabalho diligente é lucrativo. Esse lucro é calculado pela conquista das metas e pela consequente recompensa financeira. Em Provérbios 14:23, ele diz: toda fadiga é lucrativa, mas limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Invista nesse sentido em seu casamento e na relação com seus filhos e o lucro poderá ser calculado pelo nível de satisfação conquistado por você e por sua família. Por outro lado, adverte Salomão, limitar-se a palavras é fácil e simples e leva apenas à pobreza. O trabalho diligente exige esforço. Exige visão, criatividade, dedicação e parcerias eficientes. Na essência, o que Salomão está dizendo é que, se sua carreira não está trazendo lucro ou se seu casamento não é tão satisfatório quanto o desejado, você provavelmente não está trabalhando com suficiente diligência. A aplicação da diligência em qualquer área da sua vida sempre traz lucro. As consequências de não ser diligente. As maiores motivações da nossa vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Salomão procura nos motivar por meio de ambos. Se as 7 recompensas não derem a você a motivação de que precisa para buscar a diligência, talvez as consequências de não ser diligente lhe sirvam de estímulo. Você sempre estará em grande desvantagem. Os diligentes alcançam um desempenho excelente porque sempre utilizam todo o tempo necessário para fazer planos e se preparar. Os não diligentes desperdiçam esse tempo. Costumam agir impulsivamente, e a pressa acaba resultando em fracasso. Salomão diz: os planos do diligente levam à vantagem certa. Porém, aos afoitos, resta a garantia da pobreza. Provérbios 21:5. Já perdi minhas economias 5 vezes e em todas elas agi com precipitação. Fui tudo, menos diligente. Na primeira vez, meu prejuízo foi de $20.000, na segunda, de 120.000. Nas 3 vezes seguintes, o valor atingiu a casa dos milhões de dólares. Da mesma forma, minha filha perdeu suas economias quando agiu impensadamente, sem buscar orientação minha ou de pessoas capazes. Se nós dois tivéssemos agido com diligência, em vez de pressa, ela seria dona de uma bela poupança e eu teria milhões de dólares a mais nas minhas economias. Sua vida será controlada por outras pessoas. Ninguém gosta de viver sem controle algum, e todos odiamos ser excessivamente controlados pelos outros. Porém, Salomão adverte: a mão do diligente dominará, e a mão preguiçosa será escrava. Provérbios 12:24. Quem decide como você passa seus dias? Quanto dinheiro você vai ganhar?
Quem resolve se você vai ser promovido, rebaixado ou demitido? Mesmo os que têm o próprio negócio, se não forem diligentes, serão controlados pelos clientes ou pela competição. Você terá anseios, mas encontrará pouca satisfação. Enquanto os diligentes veem seus desejos mais íntimos se realizarem e gozam de um profundo senso de realização, os não diligentes estão sujeitos a anseios permanentes que jamais serão satisfeitos. Em Provérbios 13:4, Salomão não diz apenas que a alma do diligente fica saciada, mas adverte também que a alma do preguiçoso anseia sem nada conseguir. Infelizmente, a vida dos preguiçosos indolentes é definida pelo desejo, e não pela satisfação. A sabedoria lhe faltará. Hoje em dia a televisão mostra uma grande quantidade de pessoas prometendo riquezas sem a necessidade de trabalho. Você pode comprar uma casa sem dar entrada, ganhar milhões na loteria ou na bolsa de valores, e assim por diante. Salomão avisa que aqueles que seguem os esquemas e promessas dos charlatões do dinheiro fácil para ficarem ricos da noite para o dia estão mostrando apenas que são ignorantes. Quem cultiva sua terra sacia-se de pão, quem persegue o vazio sacia-se de pobreza. Provérbios 28:19. Suas riquezas e segurança desaparecerão. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas aquele cuja riqueza vem do trabalho haverá crescer. Provérbios 13:11. Salomão contrasta as duas maneiras possíveis de se alcançar riqueza. Há aqueles que a alcançam pelo trabalho diligente e os que o fazem sem trabalhar por ela. Em Provérbios 13:11, ele adverte: aqueles cuja riqueza é de procedência vã haverão diminuir e, por fim, desaparecer. Seus esforços serão inúteis. Os que trabalham com diligência o fazem com vigor, enquanto os demais estão sempre falando sobre o que farão um dia. Falar é fácil. Não exige esforço. O trabalho diligente exige muito esforço. Porém, enquanto o diligente lucra com seu trabalho, quem perde tempo apenas falando desperdiça o seu tempo e o dos outros. É por isso que Salomão nos diz em Provérbios 14:23 que limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.